Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Neste vídeo vamos falar sobre o mercado da bola, como está a situação do Gonçalo Plata e do Cuéllar. Corinthians pode mesmo contratar o Alex Zerce? Vou trazer essas três informações atualizadíssimas agora para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal fiel. É totalmente gratuito, já passamos os 31 mil inscritos. Por favor, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever nesse canal para ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais. Chega de enrolação, vamos falar de timão, porque o Corinthians pode contratar o Cuéllar. Corintianeiro, esfriou, você tem novas informações. Vou trazer informações sobre o Cuéllar agora para vocês, tá? Cuéllar que pertence, tá fiel ao Al-Shabaab aí, jogador volante, indicação do nosso treinador Ramon Dias, inclusive é prioridade no Corinthians. Uma das contratações que se tornaria prioridade é o Cuéllar. O Corinthians está lutando com unhas e dentes para trazer este atleta para o Corinthians. Mas como que está este possível reforço do timão? Qual é a atual situação do Cuéllar hoje? Fiel, vamos lá então, tá? O Cuéllar, e eu já vou trazer mais informações sobre os reforços, ele tem patrocínio por trás para trazer, porque o Corinthians sozinho fica muito caro para pagar o seu salário, que vai passar dos 2 milhões de reais no Corinthians. Essa história que vai ganhar 900 mil, que aceitou reduzir salário, ele aceitou, fiel, mas lá ele ganha quase 5. Então ele aceitou, ele vai ganhar um pouquinho a mais aí de 2 milhões de reais. Só que o que estava pegando na situação do Cuéllar, tá? O Corinthians, como eu disse para vocês, ele tenta parcelar em um monte de parcelas. E quando o clube é árabe ou o clube do Catar, eles têm muito dinheiro, então não é qualquer proposta que você vai convencer. Só que tem algo a favor do Corinthians. O jogador quer jogar no Corinthians, o jogador quer vir, ele tem uma ótima relação com o Ramon Dias, nosso treinador, e ele quer jogar no Brasil, inclusive no Corinthians. E o timão já tem tudo acertado com o volante. Salário, tempo de contrato, tudo acertado. Só depende agora do Al-Shabaab liberar o jogador. E o que o Corinthians fez? A primeira proposta não agradou, tanto é que aí o Corinthians fez uma segunda proposta. Mas o que acontece nessa segunda proposta, Fiel? O Corinthians diminuiu o número de parcelas, tá? O Corinthians não vai colocar mais dinheiro na negociação. Repito, informação do canal do Corintianeiro. O Corinthians não vai aumentar a proposta pelo Cuéllar. O que o Corinthians fez? Continua com o mesmo montante oferecido em grana, só que ele diminuiu o número de parcelas para tentar trazer o jogador. E fiel, trago uma informação muito importante aqui para vocês, tá? O Cuéllar, o Corinthians está muito esperançoso em contratar o jogador. O Corinthians está com uma expectativa enorme que essa contratação vai dar certo. Inclusive, ela está encaminhando muito bem. Mesmo na primeira proposta, quando não deu certo, quando o time pediu aí para o Corinthians realizar uma nova proposta, o Corinthians veio com essa proposta de diminuir as parcelas, estão se dando muito bem as negociações, porque o Al-Shabaab já entendeu que o Cuéllar não quer ficar lá. Vocês entendem? Então, quando um jogador não quer ficar, em toda negociação, a vontade do atleta, ela é predominante. Então, eu, assim como também o Fabinho Soldado, o nosso presidente, o Augusto Melo, estão todos com expectativa altíssima para que o Cuéllar possa vir jogar no Corinthians, sim. Só que detalhe importante, tem patrocinador por trás. Essa história que o Cuéllar vai ganhar 900 mil reais é mentira, tá, fiel? O Cuéllar vai ganhar mais de 2 milhões de reais no Corinthians e não para por aí, tá, fiel? Porque se ele conseguir bater certas metas no contrato, ele pode ganhar mais verba ainda. Eu não vou trazer para vocês aqui porque não está fechado. Vamos esperar fechar, que aí eu tento pegar uma cópia do contrato ou um resumo e passo todas as cláusulas para vocês. Mas o Cuéllar vem para o timão com um alto salário, com muitas regalias, tá? Vai ser um jogador aí, vamos dizer, mais caro que o Igor Coronado. Então o Corinthians, ele está montando um time forte, tá? Parabéns. O Cuéllar vai ser bem-vindo? Ótimo. Vai tomar conta do nosso meio-campo? Ótimo. Chega na condição de titular? Perfeito. Só que é um jogador caríssimo, a gente tem que entender isso. Um jogador que vem aí para ganhar muita grana mensalmente no Corinthians. E o problema do futebol brasileiro é o seguinte: se não tivesse o patrocinador, jamais o Corinthians teria condições
de contratar o Cuéllar. E aí, quem é esse patrocinador corintianeiro? É Esporte da Sorte? Quem está por trás dessa negociação que eu também não sei para passar para vocês? É esse que é o meu medo. Porque o patrocínio decide pagar por 1 ano, 2 anos, vamos ver quanto tempo vai ser o tempo de contrato, e depois vaza. Como que o Corinthians vai manter um jogador desse? Aí faz igual a MSI lá atrás com o Kirchner Bichão, vocês lembram? Contratou um monte de estrela, como o Nilmar, o Tevez, o Roger Flores, um monte de estrela, aí de repente aí a patrocinadora saiu e aí foi todo mundo embora e o Corinthians caiu para a segunda divisão. Foi isso mesmo que aconteceu, foi todo mundo embora e o Corinthians caiu para a segunda divisão. Mas eu não estou sendo pessimista aqui, não estou falando que não tem que contratar. Diferente de outras épocas de Roberto do Alib, de renovação e transparência, essa gestão do Augusto Melo sabe trabalhar e eu tenho certeza que eles não vão fazer nada para prejudicar o nosso timão, tá, fiel? Então, expectativa altíssima para a contratação do Cuéllar, tá, fiel? Qualquer novidade eu ainda trago o vídeo hoje aqui para vocês, porque está naquela que pode fechar a qualquer momento, tá? Ou também pode ser descartado a qualquer momento. Se o time falar, ó, você não vai pôr mais dinheiro na parada, então vamos encerrar a negociação, é com 2 conversas também. Porque mesmo que o Cuéllar queira vir, eles têm os direitos federativos do atleta. Os direitos federativos do atleta pertencem ao Al-Shabaab. Só que esses clubes, fiel, eles não negociam assim. Quando o atleta quer sair, eles liberam o atleta, ainda mais o Cuéllar, que é um jogador disciplinado, nunca faltou com seus compromissos. Tenho certeza que isso não vai acontecer. Só que o clube também, o Al-Shabaab, ele quer ver o que é melhor para você, para ele recuperar um pouco do seu investimento. E eu tenho certeza que com o Corinthians diminuindo o número de parcelas, pode ser que o Corinthians anuncie o Cuéllar a qualquer momento como seu novo reforço. E qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês, tudo bem? Então comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião, fiel. O que vocês acham do Cuéllar no Corinthians? Como ele encaixaria nesse meio campo? Alex Santana, Cuéllar, Garro na frente, mas o Igor Coronado pega banco, não pega? Como vocês escalariam esse timão com a chegada do Cuéllar? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este possível reforço que o Corinthians está muito esperançoso. Tudo bem, fiel? Vamos falar agora sobre Alex Arce. Não, vamos falar sobre o Gonçalo Plata, que eu já trago para vocês sobre o Alex Arce aí, tá, fiel? Que é um novo possível reforço do timão. Qual que é a situação do Gonçalo Plata? Ela é parecida com a do Cuéllar, só que calma, que eu vou trazer novas informações para vocês, tá? Muitos estão dizendo que teve uma briga entre o jogador e o clube e por isso o clube decidiu não vender o jogador. Fiel, isso não existe. Se o jogador... primeiramente, eu respeito a opinião de todas as pessoas que trabalham com o Corinthians, até mesmo quem não trabalha. As pessoas têm as suas informações, eu tenho as minhas. As informações que recebi antes de trazer esse vídeo aqui para vocês é que não tem nada de briga. O clube não aceitou porque o Corinthians realmente ele está tentando dividir em muitas parcelas. E isso é incômodo. No caso do Gonçalo Plata, tá, fiel? É um clube do Catar, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários. Então, eles têm muito dinheiro. Então, essa dinâmica de proposta, essa dinâmica de negociação em dividir em várias parcelas não agrada. Então, o que o Corinthians fez? Novamente, repito, diminuiu o número de parcelas, assim como fez com o Cuéllar. Detalhe importante do canal do Corintianeiro. Se eles bater o pé e falar que não vai vender, o Corinthians não vai adicionar mais dinheiro. A proposta está na mesa, fiel. Basta eles aceitar ou não. Foi recusada, o Corinthians fez uma nova proposta diminuindo o número de parcelas. Eu acredito, sinceramente com vocês, eu acredito que se não pintar nenhuma proposta maior, o Gonçalo Plata tem grande chance de ser jogador do Corinthians, tá? Porque, como eu disse para vocês, a vontade do jogador ela é determinante em qualquer negociação. Ele quer vir para o Corinthians, ele quer vir para o Brasil. Então a possibilidade é muito grande disso acontecer. E eu volto a repetir para vocês, tem patrocinador por trás também na contratação do Gonçalo Plata. E outra, ele não vem para ganhar menos de 2 milhões de reais, fiel. Então a gente tem Igor Coronado, formação minha. Gonçalo Plata não chega no Brasil para ganhar 1,5 milhão, 1,4 milhão, 1,2 milhão, é 2 milhões de reais. Informação minha, eu bato no peito e se anunciar, eu provo para vocês. Então a gente vem com o Cuéllar, 2 milhões de reais mensais, vai dar uns 2,200. Aí a gente vem com o Gonçalo Plata, mais 2 milhões, e lá vai 2 milhões, vamos colocar.
já são 4 milhões, mais o Igor Coronado, que ganha 2 milhões aí. Ah, fiel, mas não é salário, mas tudo que é diluído no salário, fiel, se torna um salário, tá? É despesa do clube. Então, só nesses 3 jogadores são 6 milhões. E uns quebrados. Fora as leis trabalhistas do Brasil, CLT, tudo que o Corinthians tem que honrar, tá, fiel? Então, negociações caras. Se vir, vai ajudar demais o clube. Vocês não tenham dúvida disso. O Gonçalo Plata é um ótimo atacante. Se vier, vai ajudar e muito o Corinthians, mas muito mesmo. Cuéllar, a mesma coisa. São 2 ótimos reforços, só que caros e muito caros, tá, fiel? Mas se vir, vai nos ajudar muito. Eu espero realmente que venha, porque tem que confiar no Augusto Melo nessa situação. Porque ele não vai pôr o Corinthians numa fria. Até porque se ele fizer isso, ele não consegue indicar alguém para a próxima candidatura. E ele queima sua chapa, tá, fiel? Essa chapa que, querendo ou não, foi a única que conseguiu tirar a renovação e transparência do poder. Nessas indas e vindas aí de André Sanches, Mário Gobi, do William Monteiro Alves. Então, ele não vai fazer para queimar o Corinthians, tá? Não vai se tornar uma MSI da vida que trouxe um monte de jogador e depois não deu conta de pagar e todo mundo foi embora. O Corinthians caiu para a segunda divisão. São jogadores bons, são jogadores caros, mas tem contratos, tem cláusulas contratuais que têm que ser seguidas e o Corinthians tem que arcar com as despesas. Porque não adianta nada você trazer um Cuéllar da vida que ganha certinho, recebe mensalmente no dia certinho, porque lá na terra dos camelos os caras têm dinheiro pra caramba, que vem aqui o Corinthians atrasar 1, 2 meses de salário. Vocês concordam, fiel? O salário é uma das coisas que mais desmotiva qualquer atleta de futebol. É diferente de nós. Nós amamos isso aqui. Nós amamos o Corinthians. Somos apaixonados por esse clube. Mas jogador é business. Jogador chegou no dia, ele quer receber certinho tudo que ele tem direito, tá? Então, Cuéllar, próximo de vir pelo Corinthians por 2 milhões, e é mais um pouquinho que 2 milhões o Cuéllar, vou confirmar para vocês. Se o Gonçalo Plata vir 2 milhões também, ele não ganha menos que 2 milhões, não aceita ganhar menos para jogar no Corinthians, que morre de amor pro Corinthians. Ele nunca viu o Corinthians na vida, tá, fiel? Só ouviu falar, nunca jogou, não tem intimidade, então ele não vem porque ele tá cheio de amores pelo Brasil. Não, ele vem para ganhar 2 milhões de reais, tá, fiel? Ele quer jogar no Brasil, quer áreas diferentes, não combina com o técnico que está lá, porém, o salário também não é barato. Então, Cuéllar, próximo de se tornar jogador do Corinthians, e Gonçalo Plata também. Entre que muitos que falam que estão distantes, a proposta do Corinthians em diminuir parcelas, e você tem 2 atletas que querem jogar no Corinthians, 2 atletas que você já está fechado, Corinthians, Gonçalo Plata e Cuéllar fechados, você tem que negociar os direitos federativos com os seus respectivos clubes. Estão fechados. Então a probabilidade de vir é grande. Elas são grandes. Só que as custas financeiras altíssimas, tá, fiel? Então a qualquer momento pode ser descartado os 2 ou como pode vir os 2. Então a qualquer momento aí, qualquer novidade importante, eu trago aqui para vocês, tanto de anúncio ou tanto de descarte, tá, fiel? Eu espero muito que esses 2 jogadores venham. Se vir o Cuéllar e o Gonçalo Plata, o Corinthians passa a um patamar, assim, cara, muito alto. O Corinthians sobe seu patamar e muito, porque a gente vai ter um atacante bom, vai reforçar mais o nosso meio campo e o Corinthians tenta trazer outro atacante, fora que a gente já trouxe aí também o outro atacante aí do New York City, tá, fiel? O Thales Magno. Então, é um Corinthians que está trabalhando, é um Corinthians que está buscando opções. Acredito que demorou muito para trazer atacante, trouxe só o Thales Magno. Não vai virar verão, apenas um jogador jovem ainda, não experiente. Precisamos do Gonçalo Plata e se não der certo o Gonçalo Plata, já parte para outro. Já parte para contratar outro, porque o Corinthians não pode ficar sem atacante. Olha o que aconteceu com o Juventude. Funciona todos os setores do campo, menos o ataque. Olha o que aconteceu com o Grêmio. Funcionou todos os setores do campo, menos o ataque. Então, para a gente não ser prejudicado nos campeonatos de mata-mata e continuar tentando buscar resultados melhores no Brasileirão para uma melhor classificação, precisamos de atacante e rápido. Então que o Corinthians acelere, que o Corinthians não fique esperando a vontade dos clubes aí, do Catar, da Arábia, a vontade deles decidir se vir ou não. Mano, é igual o Thales Magno. Ô filho, você vem ou não vem? Ô Al-Shabaab, você vai liberar ou não vai? Porque senão você já vai atrás de outras opções. O Corinthians demorou muito nesse mercado da bola para buscar alguns reforços essenciais, tá, fiel? Então, com o Thales Magno lá, chegando aí, Gonçalo Plata e Cuéllar, cara, o Corinthians vira
muda de patamar completamente, é outro time, tá, fiel? Então, quero que vocês comentem referente a essas informações. Esse negócio que o jogador, volta a repetir, que o jogador brigou, que teve briguinha, aí o time, não vou vender porque ele discutiu aqui comigo. Eu não tenho essa informação, eu trabalho com as informações que eu possuo, as informações que me passaram, não tem nada disso. O time simplesmente não aceitou porque são muitas parcelas. Ele detém dos direitos federativos do atleta e ele quer uma melhor condição de negócio para eles, é lógico, né? Então essa informação que teve briguinha e voltou atrás, eu não tenho essa informação. Tá, fiel? Mas aí vocês têm um livre-arbítrio para acreditar nas melhores informações que vocês quiserem. Temos ótimos canais aqui no YouTube, com ótimos youtubers aí, a mídia, vamos dizer assim, né? A mídia secundária, né? Porque a principal aí é da nossa rede de televisão, só que a gente tem que saber filtrar as melhores informações. E tem ótimos canais no YouTube, eu não vou comentar aqui, até para não discriminar nenhum canal que eu não lembrar. Mas eu sempre comento aqui do canal do Capitão Corintiano, que infelizmente parece que ele deu uma parada nos vídeos. Inclusive eu vou até perguntar para ele, tá, fiel? Para passar a informação para vocês, porque eu tenho certeza que vocês assistem, que para mim é um dos melhores canais que tem aqui no YouTube referente ao Corinthians. Combinado então? Vamos falar então sobre Alex Arce, corintianeiro. Nos passa essa informação. Cara, o cara tem 25 jogos, 20 gols. Pô, é lógico que você desperta o interesse de qualquer clube do Brasil. É uma margem impressionante. 25 jogos, 20 gols, cara, são muitos gols. Jogador que hoje está no LDU, porém ele é paraguaio. Fiel, qual que é a situação do Alex Arce hoje no Corinthians, tá? Despertou o interesse do Corinthians pelos gols. A indicação é de Ramon Menezes. Não existe proposta, não existe nada até o presente momento, tá? Informação que eu tenho, mas o Corinthians vai negociar? Claro que vai. O Corinthians vai estar conversando com o jogador? Vai, só que, fiel, venhamos e convenhamos, tá? O Gonçalo Plata é diferente. Ele não tá batendo de frente com o treinador, já tá há muito tempo lá, quer voltar pro Brasil. O Cuéllar tem bastante tempo lá, quase fechou com o Corinthians em outra ocasião, quer vir jogar no Brasil. Indicação do Ramon Dias, que é assim com o cara. O Arce, fiel, o Alex Arce, ele está vivendo uma ótima fase. Então não é fácil você tirar um jogador que tem contrato válido. Não estou dizendo que não vai tirar. Cara, jogar no Corinthians e comparar Corinthians com LDU é pífio. Fora que a proposta do Corinthians, eu tenho certeza que vai ser melhor que a da LDU de Quito. Eu tenho certeza, porque a nossa economia, ela é maior. Ela é financeiramente bem melhor, tá, fiel? Então, é lógico que o Corinthians fizer uma proposta, pode seduzir o jogador pode vir. Só que não é fácil, tá, fiel? Porque é um jogador que está numa ótima fase, é um jogador que está valorizado. Se vir para o Corinthians, pô, lacrou. Você tá tirando um jogador aí que está numa ótima fase, então quando você contrata um jogador que está bem no seu clube, a probabilidade dele continuar jogando bem, ela é enorme. Só se a gente tiver muito azar. Diferente do Pedro Raul, que você faz um contrato lá de 5 anos do cara, pro cara ganhar 700 mil, sendo que ele foi horrível no Vasco, o Vasco chutou ele só teve um campeonato bom no Goiás, foi pro Vasco, o Vasco mandou embora, ficou parado lá no Toluca e o Corinthians traz o cara para ganhar 700 mil reais por 5 anos. Aí é loucura mental. Agora, já o Alex Arce é um cara que está fazendo gol atrás de gol. São 25 jogos, 20 gols. Compensa você contratar? É óbvio que compensa. Compensa oferecer um bom salário para o jogador? Sim, só que é difícil, tá, fiel? E neste presente momento, nesta data, neste horário, não existe nada entre Corinthians e Alex Arce. Existe o interesse e apenas uma prévia, tá? O que é essa prévia, corintianeiro? Você tem interesse em jogar no Brasil? Qual que é a sua perspectiva? Você tem interesse aqui? Você quer vir aqui jogar com a gente? Você tem interesse em ouvir uma proposta nossa? É aquela conversa inicial de tudo, tá? Caso fale, não, vamos fazer uma proposta, vamos ouvir o que vocês têm a dizer, aí você começa a desembolar uma negociação, aí você começa a falar em parcela, você começa a falar em salário, você começa a falar em tempo de contrato, você começa a falar sobre planejamento, você começa a mostrar como é o Corinthians, a essência do Corinthians, o que o Corinthians representa, o CT do Corinthians. Todas essas coisas ajudam a influenciar um jogador para vir a mudar de time, tá, fiel? É um baita centroavante, ele é centroavante, jogador de meio, seria perfeito para o Corinthians, chegaria em condição titular absoluta, aí a gente teria Alex Arce, Gonçalo Plata e Thales Magno, com Cuéllar e Alex Santana. Pô, fechou, seria perfeito essa situação, tá?
Só que as coisas não são tão fáceis assim. Vamos esperar acontecer. Eu estou torcendo por um desfecho positivo, tá, fiel? Mesmo com o Corinthians nem tendo feito proposta ainda para o Alex Herces, só que o futebol do Brasil, a dinâmica dele, financeiramente, o Brasil é muito mais rentável financeiramente. Então pode ser que o Corinthians o seduza a contratar, sim, o jogador, tá, fiel? Então vamos aguardar. Inclusive, o Macedo, do blog do Macedo, disse que o Corinthians negocia com outro centroavante, sem ser o Alex Herces. Só que por questões aí de privar o jogador para que outros clubes não saibam, para não atrapalhar a negociação, ele preferiu não revelar quem é esse centroavante. Eu perguntei para minha fonte com que trabalho, ela disse a mesma coisa. Falou assim, ó, existe uma outra peça, existe aí um outro contato com o Corinthians, é tudo inicial, mas por enquanto o Corinthians prefere não revelar esse nome, até para não desmanchar nenhuma negociação ou abrir o interesse de outros clubes aí do futebol brasileiro, tá, fiel? Então, Corinthians segue agressivo no mercado da bola, está demorando, mas está tentando trazer grandes jogadores. Eu espero que dê certo todos esses reforços, porque se vir, fiel, aí sim o Corinthians entra para disputar títulos. Não no brasileiro, mas nas Copas de mata-mata, com certeza, porque aí vamos ter um bom time. Basta entrosar, basta o Ramon Dias fazer a máquina andar. Certo, fiel? Qualquer novidade, estou sempre ligado, telefone ligado 24 horas, esperando o contato. Tenho contato direto aqui com a fonte, tá? Qualquer informação que chegar até mim que for relevante, eu trago para vocês aqui com toda certeza, tá? Provavelmente hoje à tarde eu vou trazer um vídeo para vocês, caso eu confirme uma informação que eu estou esperando também sobre o mercado da bola. Combinado então? O meu muito obrigado por tudo, fiel, e vai Corinthians!